Acaba de sair um novo recorte da pesquisa Datafolha, agora com a rejeição de Lula e de Bolsonaro. Os números mostram que a rejeição do presidente candidato à reeleição é de 51%, mais da metade do eleitorado disse não votar em Jair Bolsonaro de jeito algum. Os que dizem não votar em Lula são 46%, segundo o Datafolha. Lembrando que foram entrevistadas 2.898 pessoas em 180 cidades entre ontem e hoje, margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, nível de confiança de 95%, pesquisa registrada na Justiça Eleitoral, rejeição de Bolsonaro em 51%, de Lula em 46%, ou seja, rejeição de Lula pode chegar a 48%, ou entre 44% e 48%, e a de Bolsonaro entre 49% e 53%. Bolsonaro tem um trabalho gigantesco de diminuir a rejeição dele, não é? E ele tem atacado Lula nesse sentido, o que pode causar um efeito colateral também, né, Sakamoto? A gente tem ouvido aí alguns cientistas políticos que falam que quando você ataca muito, às vezes gera um efeito rebote, né? E você acaba aumentando, na verdade, a sua própria rejeição. Ou seja, é uma missão ingrata que tem Bolsonaro. Ouvi hoje, indo para o trabalho, o programa de rádio dele, em que ele pede desculpas, se as palavras dele são duras, e, enfim, ele tem tentado aí diminuir essa rejeição. Eu estava vendo aqui, Diego, com relação ao último Datafolha, né, nada mudou. Ou seja, no último Datafolha também tivemos 51% de rejeição do presidente Jair Bolsonaro e 46% de rejeição do ex-presidente Lula. O que está fazendo essa eleição muito monótona, né? Monótona, digamos, a gente, como eu acabei de falar, vai ter emoção até o final, porque está muito próximo os dois, e na margem de erro aproxima mais ainda 2 pontos para cima, 2 pontos para baixo. Agora, não há uma mudança, não há uma variação. Isso mostra, no caso da rejeição, eu sempre digo que tem 2 elementos que são muito importantes para ser analisado no segundo turno, que é rejeição e voto espontâneo. Vamos até esperar para ver como é que está o voto espontâneo, que é aquele que está na lembrança do pessoal, na cabeça do pessoal, lembrando que urna eletrônica não oferece opções, né? Então, é onde a resposta é mais sólida. Só que a rejeição, considerando que é uma eleição polarizada, considerando que é um contra o outro, considerando que é pouco tempo, né? Então, diz muito a quantidade de pessoas que não votariam em um dos candidatos, nem que a vaca tussa, que é esse caso da rejeição. E não mudou. A guerra, esse ataque mútuo, né, está garantindo uma estabilidade nesse processo. Bolsonaro continua com seus 51% de rejeição, Lula continua com seus 46% de rejeição, e aí todos esses ataques, Lula satanista, Bolsonaro maçom, né? Lula cupincha do crime organizado, Bolsonaro corrupto, né? Lula ladrão, Bolsonaro assassino, todas essas coisas, na verdade, estão mantendo os dois candidatos no mesmo ponto com relação à rejeição. Se é uma estratégia que ela é... O Brasil que vai sair do meio dessa briga na lama toda vai ser um Brasil mais complicado e mais difícil de ser governado, inclusive, né? Porque a gente está fazendo que esses dois grupos se consolidem, se esgarcem, né? Então, independentemente de quem ganhe, você vai ter metade do Brasil do outro lado que não gosta da pessoa. Isso é muito doido. Você tem, não importa, se Bolsonaro ganhar, você tem 46%, você tem metade que não gosta dele, se Lula ganhar, mas tem mais ou menos metade do que não gosta dele também. Para Bolsonaro, por fim, está um pouco mais difícil, porque ninguém ganha eleição com 51% de rejeição. Ninguém ganha eleição com 51% de rejeição. Então, Bolsonaro vai ter que correr atrás, e, para tanto, o debate realizado pela Bandeirantes, pelo UOL, pela Folha, pela TV Cultura, neste domingo vai ser fundamental para a campanha de Jair Bolsonaro. Para quê? Para tentar aumentar a rejeição contra Luiz Inácio Lula da Silva. E Lula vai tentar, como primeiro colocado nas pesquisas, se defender e, se possível, tentar desmascarar o adversário.